Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a aplicação da técnica diagrama de Voronoi. Essa técnica ela é muito útil para você determinar regiões de influência. Então, para ilustrar essa aplicação, considere, por exemplo, que nós temos um conjunto de dados pontuais aqui representando escolas públicas no Distrito Federal. E você quer determinar qual seria a região de influência de cada uma dessas escolas. Ou seja, se você precisasse matricular o teu filho na escola, qual seria a escola mais próxima à tua casa, ok? Então, o diagrama de Voronoi, ele funciona como uma abordagem para dividir o espaço em regiões de influência, de maneira que todos os pontos que estão nessa região são mais próximos do conjunto de dados de entrada comparado a qualquer outro ponto. Então, para ilustrar, vamos imaginar que nós queremos traçar essas regiões de influência para escolas públicas, ok? Então, o que nós precisamos é indicar o nosso dataset de pontos para que então a técnica possa ser executada. Então, aqui no menu Geoprocessing, nós podemos digitar aqui Voronoi e ele vai abrir essa opção chamada Create Teaching Polygons. Na verdade, ele é dito diagrama de Voronoi ou polígonos de Thyssen, tá? Então, quando nós abrimos aqui, nós precisamos indicar, né, as features de entrada. Então, neste caso, veja que ele espera uma feição de pontos, tá? Então, nós vamos indicar aqui escolas públicas, vamos dar um nome, né, para esse dado que vai ser armazenado no nosso banco de dados. Então, aqui eu tenho um projeto chamado Projeto 06, que que tem, né, o banco de dados GeoDatabase Projeto 06 também aqui, ó. E ele vai salvar para mim um arquivo chamado Escolas Públicas Create Teaching. Feito isso, pessoal, nós vamos pedir para ele considerar cada ID das escolas para definir essas regiões. Então, cada uma dessas escolas aqui tem um ID. Então, para cada uma delas, eu quero que ele defina uma região de influência, ok? Então, quando nós executamos, ele vai gerar para nós um conjunto de polígonos, que se chama polígonos de Thyssen. O que esses polígonos representam? Exatamente as regiões de influência. Então, em outras palavras, significa, por exemplo, que se eu moro nessa região da cidade, essa é a escola mais próxima para que eu possa matricular o meu filho, tá? Isso é muito útil, principalmente quando nós temos locais muito próximos, né? Veja, aqui eu tenho um aglomerado de escolas. Então, o polígono, a técnica, né, de Voronoi, ela serve para essa subdivisão do espaço de maneira que qualquer ponto nessa região aqui, ó, compreendida nesse polígono, ele é mais próximo a esse ponto aqui, que representa a escola, comparado a qualquer outros pontos que constituem o layer de escolas, tá? Então, é uma técnica muito usada em diferentes áreas, incluindo o planejamento urbano, tá? Porque ela permite, no caso aqui, você dividir o território de maneira que todos os pontos estão mais próximos ao ponto que a gente chama de semente, né? Ou o ponto que nós demos como entrada para ele, ok? Então, isso aqui facilita muito para, por exemplo, você fazer planejamento de rotas, né? No caso do contexto urbano, ok? Então, nós poderíamos aqui melhorar essa visualização, né? Colocando aqui, por exemplo, olha, à medida que eu venho aqui e dou um zoom, né? Eu consigo enxergar melhor. Aqui tem como base aqui um street map. Então, eu vejo que, por exemplo, todas as pessoas que moram, né, nessa região aqui, ó, nesses setores aqui, nessas quadras de Brasília, essa é a escola que seria mais próxima comparada, por exemplo, a essa ou a essa, né? Então, é uma técnica muito útil na hora de nós avaliarmos as regiões de influência e nós podemos aplicar isso para qualquer feição pontual. Aqui foi um exemplo de escolas, tá? Então, depois vocês testem aí para outros conjuntos de dados e verifiquem a capacidade dessa técnica, ok, pessoal? É isso.